Vamos falar um pouquinho sobre a suplementação? Vamos lá. Para você, na reprodução, o que você acha que sim, é um pilar de suplementação? Livinha vai vir aqui para dar uma aula. Dar aquela aula que a gente precisa, porque é quem entende e que fez a minha suplementação. Hoje eu tenho 2 filhos e Livinha tem participação. Meu marido tem mais, mas ela também estava lá colaborando com a minha suplementação. Gabi, assim, normalmente eu divido essa responsabilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que dividir com a paciente, com o casal, mas eu divido também com outro profissional. Então, se a paciente vem com a rotina de hábitos de vida, hábitos alimentares adequados, eu nunca deixo de pontuar cigarro, café em excesso, o álcool também. E isso eu falo para ambos, tá? Então, eu acho que a gente tem que tentar controlar, né? Então, já que a gente não controla a idade, o que eu posso fazer? Eu não quero engravidar agora, mas vamos tentar uma rotina mais saudável. Quando eu era solteira, eu tinha todas as minhas panelas de Teflon. Tudo bem que eu não cozinhava em casa, né? Malmente utilizava essas panelas. Mas depois, né, quando eu fui realmente constituir minha família, eu me programei, me planejei para trocar minhas panelas. Então, são pequenas atitudes. Eu comecei a planejar a gestação, minha gestação foi planejada, eu comecei a diminuir o café. Adoro café, amo café. Não suspendo o café de ninguém, mas eu incentivo a diminuir o consumo. Então, existem pequenos gestos, por que não fazer? Por que não fazer atividade física? Assim, eu acho que também não existe mais, não cabe mais a desculpa de tempo, sabe? Porque você tem que se virar. Então, vai ter que rebolar, porque são 30 minutos por dia. Né? Então, isso já pouco, faz um impacto. Horas. Exatamente. Já faz um impacto significativo. Então, algumas medidas comportamentais eu consigo já ir trabalhando e cobrando ao longo de todo o acompanhamento. Mas a suplementação, eu confesso que eu acabo dividindo essa responsabilidade. Às vezes a paciente vem bem, eu faço algumas dosagens e vejo que está tudo adequado, vou levando. Mas quando eu sinto que a paciente ou tem uma patologia, né, que leva a uma necessidade maior de suplementação, ou quando tem uma vida muito desregrada, eu acabo encaminhando. Eu acho que, eu sempre brinco, eu digo assim, a melhor hora de cuidar de uma mulher é a hora que ela decide ser mãe. Porque a mulher que decidiu ser mãe, ela já pensa como mãe. Ela já está priorizando a vida de alguém que vem a partir dela, né, e que vai depender dela ali. Então, assim, é o momento chave da gente conseguir fazer isso, Isa, né? Sinalizar, olha, pequenas mudanças, muda a panela, né? Faz um exercício, perde um pouquinho de peso se você tiver, né? Se a paciente estiver precisando, priorize seu sono. Então, é o básico mesmo. O que a gente tem culturalmente é assim, a paciente decide engravidar e engravida. Ou, no máximo, use ácido fólico por 3 meses, né? Hoje a gente sabe, né, que existe uma prevalência muito grande de mulheres que não conseguem metabolizar o ácido fólico em metilfolato, que é realmente a vitamina B9, né, necessária ali na neurogênese, formação de tubo neural, e, entre outras coisas, replicação de DNA, enfim. Então, eu lembro sempre para a paciente, seja qual for a via de gestação, né, artificial, assistida ou natural, esse folículo, esse óvulo, né, ele foi escolhido há mais ou menos 300 dias atrás. Então, assim, é um cuidado que, idealmente, seria um ano antes. A gente sabe que, na prática, isso não é tão praticável, né, tão viável. Mas, assim, existem coisas muito chaves que a gente não pode deixar passar para uma mulher que está pensando em engravidar, seja qual for a idade que ela tenha. Ela vai precisar priorizar o sono. Então, se ela tiver a possibilidade, né, de trocar o turno de trabalho, negociar, fazer trocas, faça. Isso realmente modifica a fertilidade da mulher e o sucesso na gestação e a chance de complicações. Suplementar melatonina, em alguns casos, é necessário, especialmente depois dos 35 anos, porque a gente já tem realmente uma redução. Né? Quando eu falo dormir bem, é dormir em torno de 10 horas, com tudo escurinho. A gente precisa que essa paciente esteja praticando. A gente precisa... Amiga, você já pariu 2. Tá tudo certo. Então pode deixar, descer a ladeira. Mas, enfim, o sono é uma prioridade, a atividade física é uma prioridade, porque produz substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, melhora a sua composição corporal, que melhora a sua produção hormonal. Né? Manejo de estresse, se puder fazer yoga ou aprenda a meditar. Tenha as suas ferramentas para você não adoecer com
o seu entorno, né? Com as suas demandas, enfim. Então, o controle de estresse e a dieta, né? A dieta é fundamental. A dieta é o hábito alimentar, que significa coma comida de verdade, né? Evite enlatados, processados, né? Os alimentos ultra refinados, né? Ultra processados. Aquele seu dizer que para mim é meu lema. Não desembale, não descasque. Não desembale menos e descasque mais. Esse daí. Né? Então, eu falo para a Bela direito. Tá desembalando, filha, tá não pode. Então, é comer comida de verdade mesmo, porque a gente precisa nutrir esse corpo, esse ovário, né? Esses óvulos. E ainda assim, é muito comum que a gente precise suplementar, sim, porque a gente vive aí uma questão de agropecuária, de solos pobres, problemas digestivos, absorção ruim. Então, quase sempre a gente vai precisar suplementar algumas coisas. Então, assim, além de você... Só um detalhe, antes de você começar na suplementação, eu brinco que eu sou muito nutricionista, né, no SUS, porque às vezes a paciente não consegue, né? Então, eu acabo falando muito disso. Primeiro, ser marmiteiro, eu acho que faz ajuda toda a demais. diferença. Então, lá em casa agora finalizou com o meu filho sendo marmiteiro também. Então, lá em casa todo mundo é marmiteiro. Então, levar a comida, ter comida, né, na bolsa, faz você fugir daquele pastelzinho, daquela fritura que vai estar ali. Então, assim, uma dica, uma sugestão, né, falando de hábito alimentar, é você levar alguma coisa com você sempre. Estratégia. Eu sempre explico assim, para qualquer... É estratégia, né? Porque, né, quando a gente, por exemplo, vai num plantão, vai no hospital, né? Enfim, a gente tem... Todo dia tem uma comemoração, todo dia tem uma oferta daquilo que é ruim. Se aquilo passa a ser... não é uma exceção, ela passa a ser uma rotina, porque todo dia eu vou ao hospital, todo dia eu frequento aquilo ali, não é mais exceção. Então, assim, planejamento é fundamental. Então, o checklist da mulher que quer engravidar, ela precisa dormir bem, se exercitar, estar num peso adequado, controlar seu estresse e olhar sua tireoide e olhar sua função adrenal, né? Dosar cortisol e o sulfato de DEA, que é um hormônio que determina a capacidade daquele folículo amadurecer até ser ovulado. E as suplementações chaves que vocês têm que observar, é óbvio que isso com mensuração laboratorial, né? Por exemplo, se a paciente tem... Enfim, cada uma com sua individualidade. Mas é fundamental o metilfolato, né? As vitaminas do complexo B, principalmente metilfolato. O ferro, que faz parte de quase todas as reações de esteroidogênese, ou seja, de formação de hormônio ovariano. Vitamina D, né? Que na verdade é um hormônio e tem... A gente já tem muitos estudos bons demonstrando um aumento da fertilidade da mulher que tem níveis maiores de vitamina D. Isso a gente está falando de maiores que 40, 60, né? E eu acho que é basicamente isso, melatonina para quem precisar, né? Para quem tiver indicação. Esse é o basicão. E é claro que através de mensuração laboratorial, conhecendo um pouquinho da história do recordatório alimentar daquela paciente, a gente entende se tem outras deficiências ou não, mas uma coenzima Q10, um magnésio, tudo que melhorar a função mitocondrial vai melhorar a saúde daquele ovário e a capacidade de ter um óvulo bom, um óvulo com menos estresse oxidativo, mais jovem. É isso. Segui minha receita certinha que ele passou. Deu certo. Pois. Então, assim, realmente eu acho que tem muito respaldo, tudo. E você sente um melhor bem-estar, né? É impressionante. Eu também me preparei para a gravidez e eu acho que faz diferença, sim. Então, tem paciente que já chega pra gente falando que faz uso, eu falo, mantenha. Mas, às vezes, a gente não sabe nem mensurar quanto que aquele antioxidante vai impactar, mas, poxa, é algo a mais. Às vezes, até ela está tendo dificuldade de fazer outras mudanças comportamentais, então, isso ameniza. Acho que é uma forma de você se conectar com seu filho antes mesmo de estar grávida. Você tem uma preocupação ali de melhorar aquele ambiente. Acho que realmente é o que você pode oferecer de melhor. Isa, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. E eu quero que você agora fale pra gente seu recado final, o que você tem de mensagem para aquelas mulheres que ainda não sabem se querem engravidar, aquelas mulheres que desejam e não estão conseguindo, e aquelas mulheres que estão naquele momento decisivo. Vou tentar engravidar, não sei por onde começar. Fala pra gente, assim, qual a sua mensagem, o que você falaria para elas? Eu acho, pessoal, que é muito importante a gente tentar se conhecer.
a gente tentar entender o nosso organismo, tentar cuidar da nossa saúde. Existem muitas estratégias que nós, como pacientes, né, nós como mulheres, podemos lançar mão para ter uma vida mais saudável. Então, isso pode não impactar hoje, mas pode impactar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, a gente precisa se preocupar, né, com a nossa saúde como um todo. E, claro, o acompanhamento ginecológico de rotina, o acompanhamento médico com um profissional que realmente tenha esse despertar, esse tino, essa preocupação com a sua saúde reprodutiva faz toda a diferença. Então, além da parte profissional, tem a sua parte, a sua responsabilidade. Porque, sem dúvida, existem doenças controláveis e tratáveis apenas com estilos de vida. Mas, claro que só isso muitas vezes não basta. Então, a gente precisa ter a informação. E foi o que a gente tentou trazer aqui, né? Um pouquinho de informação para ser mais acessível, né, a todo o público em geral. Então, foi um prazer, meninas, estar aqui presente hoje com vocês. Isa, muito obrigada. Quero valorizar a sua especialização, agradecer pela sua contribuição, né, assim, na minha formação, na formação de tantos colegas, na formação de tantas famílias. Sempre admirei porque você é muito sincera, muito, mas amorosa. Então, e para quem está numa situação de vulnerabilidade, sem saber, né, se vai realizar um sonho, sem saber das suas possibilidades, isso é crucial. E para mim, que sou médica e que sou ginecologista como você, que trabalho com programação, né, da gestação, ter do outro lado alguém que eu sei que vai receber a paciente com a mesma filosofia, com a mesma seriedade também, é muito confortável. Então, muito obrigada pelo seu serviço na medicina. Que Deus abençoe e que você faça muito mais pelas famílias. Eu que agradeço, fico feliz mesmo com tantas palavras queridas, que eu vejo vocês aí crescendo cada vez mais e que a gente continue, né, trocando pacientes aí, porque sem dúvida é muito gratificante ter profissionais sérias e habilidosas no tato, né, e no conteúdo para atender todas as pacientes, né. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Livinha, por tanta contribuição. A gente aprende muito quando a gente fala de fertilidade. Livinha, realmente, essa programação eu acho que deveria ser mais difundida. As pessoas pensam em engravidar apenas como a retirada do método contraceptivo. E vai muito além do que só a retirada do método contraceptivo. E eu sou encantada pela fertilidade, pela reprodução humana, porque eu tento estimular as pacientes no sentido assim, de não se sentir frustrada por não conseguir de forma espontânea. Porque o desejo de todos é que seja espontânea a gravidez. É o que a gente espera. Mas se Deus capacitou e se fez com que fosse desenvolvida técnicas para favorecer a fertilidade, para possibilitar esse sonho, por que não? Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Foi feito com muito carinho para todas vocês.